Sussurros nas Trevas, de A.P. Lovecraft. Sussurros nas Trevas foi publicado em 1930, pela primeira vez. A história se passa 2 anos antes, porque existe uma troca de cartas aqui que localiza a história em 1928. E é, na minha opinião, dos que eu já li, o melhor exemplo do Lovecraft para aquilo que os seus estudiosos e críticos de literatura chamam de terror cósmico. Ele cria essa série de mitos aqui, que está no título geral, e aqui é o título desta novela. Não vou tentar ler isso aqui. E, embora possa parecer à primeira vista que vai ser aquele terror, aquele horror um tanto distante e, portanto, não tão assustador, não é isso que ele faz. A história começa e se localiza o tempo todo a leste dos Estados Unidos, entre Vermont e Massachusetts. Em 1928 acontecem uma série de enchentes muito violentas no interior de Vermont, do estado de Vermont, e algumas testemunhas dessas enchentes percebem no meio daquela água alguns corpos de aparência muito estranha, porque não são corpos humanos e também não são corpos de animais que o homem conheça. Um professor que mora em Massachusetts e lê essas matérias, o Wilmot, que é professor de literatura e ele se interessa muito por folclore, é uma área dele como amador, inclusive folclore norte-americano, dos índios norte-americanos, ele conhece muita coisa e conhece especialmente o folclore da Nova Inglaterra. Lê esses testemunhos e começa a levantar possibilidades com base nesse conhecimento que ele tem de lendas e de mitos daquelas regiões ali do leste dos Estados Unidos. Esses artigos que ele escreve a respeito aparecem nos jornais e chamam a atenção de um senhor idoso, excêntrico, que vive isolado no interior de Vermont e que tem algo a dizer sobre esses corpos estranhos que foram encontrados nas águas das enchentes. Nesse livro aqui, do Stephen King, que é um estudo sobre literatura de terror e filmes do século XX, Dança Macabra, o King coloca, que o Lovecraft ele se associa com uma segunda linha de terror, de horror, que o King diz que basicamente são duas. Você tem aquele terror interno, que vem de uma decisão errada de personagens ou que vem da perversidade de um ou de mais personagens dentro da história, e aquele terror externo, aquele mal que vem do externo, que não tem nada a ver com aquilo que os personagens fizeram, mas que é uma ameaça de fora, um mal vindo de fora, e que ele diz que o Lovecraft se encaixa muito bem nisso, é aquilo com o qual o Lovecraft trabalha nas suas histórias, basicamente. E o que a gente tem aqui é esse terror cósmico. À medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo quais são as teses, as ideias que o Lovecraft vai apresentar através da troca de correspondência e, por fim, algumas ações dos personagens. O professor, que se interessa por folclore, e esse morador excêntrico de Vermont, que vive afastado de todo mundo, que é o Ackley. E ele vai num crescendo, em pouco mais de 100 páginas, o Lovecraft vai num crescendo que ele vai interessando o leitor, intrigando o leitor, preocupando o leitor, assustando o leitor, até ele ficar horrorizado. Mas ele não entrega tudo de uma vez, ele vai mostrando aos pouquinhos, ele vai criando uma atmosfera, vai criando uma ambientação, e ele não mostra tudo. Também, segundo o King nesse livro aqui, o Lovecraft é aquele tipo de autor, que ele, King, não é a linha dele, King, que não entrega tudo para o leitor e não mostra o horror de uma vez. Ele simplesmente insinua ou mostra uma fresta. E que ele, King, ele gosta de chegar àquele ponto da sua história de horror ou de terror, como queiram chamar, em que ele vai botar todas as cartas na mesa, que ele sabe que isso é até arriscado, mas que ele, King, prefere fazer assim, mas que não é a linha do Lovecraft e de outros escritores desse gênero. Mas eu acho que em Sussurro nas Trevas, essa fresta que o Lovecraft mostra é mais do que suficiente. Porque ele não fica te dizendo palavra por palavra, frase por frase, a revelação daquilo que realmente está acontecendo, que vai acontecer
e que já aconteceu a certa altura da história com um dos personagens. Mas você que vai vendo uma palavra dita aqui, uma frase dita ali, um trecho de um diálogo mais adiante, um objeto que é encontrado, o leitor junta aquilo tudo e sabe perfeitamente o que aconteceu e deduz e fica cada vez mais horrorizado com o que aconteceu com um dos personagens. Eu não acho que o Lovecraft precisava abrir a porta toda e mostrar todas as suas cartas, como diz o King. Eu acho que a fresta que ele mostra é mais do que o suficiente e é, assim, talvez mais assustadora. Porque, como já disse um outro grande escritor, o que você imagina é mais assustador.